estava falando com a Valéria ontem, né? Que a gente, nossa, como tem oração na Bíblia, né? Coisa maravilhosa. E muitas orações. Eu não sei quantas orações existem na Bíblia. Se a gente pensar, até ali, quando Adão, Deus cria Eva, né? Ele fala com Deus. Né? Ele fala com Deus diante de Eva, né? Essa será sangue do meu sangue, carne da minha carne. Portanto, deixa lá o homem, seu pai e sua mãe. E como que, né? E se virar sobre essa, eu amo uma sua carne. Diante de Deus, é uma declaração diante do Senhor em oração. E tem várias, inúmeras, eu notei várias, eu fui lembrando de algumas, fui buscando na Bíblia, me informando, fiz uma lista de oração que eu achei muito interessante para a gente estar sempre olhando para revigorarmos, né? Nós que oramos e pedimos ao Senhor nas nossas orações para cuidar de nós. E aqui é uma oração de Abraão, a partir do verso 2, mas eu vou ler no verso 1 também. Diz assim: depois dessas coisas, veio a palavra do Senhor a Abraão, né, em visão, dizendo: não temas, Abraão, eu sou o teu escudo, o teu grandíssimo galardão. Então disse Abraão: Senhor Jeová, que me hás de dar? Pois amo sem filhos, e o mordomo da minha casa é o Damasceno, Eliezer. Disse mais Abraão: eis que me não tens dado semente, e eis que o nascido da minha casa será o meu herdeiro. E eis que veio a palavra do Senhor a ele, dizendo: este não será o teu herdeiro, mas aquele que de ti será gerado, esse será o teu herdeiro. Então o levou fora e disse: olha agora para os céus e conta as estrelas, se as podes contar. E disse-lhe: assim será a tua semente. E creu ele no Senhor, e foi-lhe imputado isso por justiça. Como eu disse, meus irmãos, a Bíblia tem muitas orações, ela registra inúmeras orações. E como nós somos fortalecidos com essas orações, né? Quando nós lemos, por exemplo, a oração de Ana, a gente vai chegar nela também, quando ela ora por um filho. E você começa a entrar, né, na vida dela, imaginar a aflição, a agonia. Não era mesmo um desespero por falta de fé em Deus, não era isso. Era um desejo ardente de ter um filho, de gerar filho. Imagina naquela época, né? As mulheres compreendiam isso como algo maravilhoso, o homem e a mulher, né? Mas gerar filho era algo maravilhoso, necessário e um sinal de bênção de Deus. Então, e ela ora de uma forma muito assim, efetiva ao Senhor, e não é muito diferente do que Abraão está fazendo aqui, porque Sara, sendo estéril, ele já estava vivendo essa vida. Lá de onde Deus o tirou, ele vivia essa vida crendo que é assim, ok? Ele vivia com Sara. Só que chegou um momento que Deus chama Abraão. Lá no capítulo 12, Deus o chama, e Deus então faz promessa a Abraão. Na verdade, o que Deus faz com Abraão é a sua promessa de redenção da humanidade por aquilo que ele promete lá em Gênesis, na preservação e na salvação. Ele começa já separando um povo e fazendo aliança através de Abraão, que geraria um povo enorme, como nós conhecemos hoje, né? E agora, quando ele fala isso lá no capítulo 12, já passam-se anos e nada acontece. E aí, meus irmãos, para a gente olhar para o que acontece aqui com Abraão, Deus não se esquece. É interessante que Deus começa um diálogo com Abraão. E não dá para saber aqui como foi isso. Se Abraão dormiu e Deus falou em sonho, uma visão, era a forma, não tinha a palavra revelada. Deus falava, e de várias maneiras, né? Inclusive teofanias. Às vezes Deus se manifestava através de uma imagem de uma pessoa. E eles compreendiam claramente, lembra da história de Gideão, né? O anjo do Senhor.
outrora é o Senhor. Então a ideia é que o Senhor se manifestou de alguma maneira no teu servo. E aqui o Senhor procura ele. Vem Abraão aí numa visão, mas a gente não dá para definir que visão, como foi, né? Mas em visão dizendo: não temas, Abraão, eu sou o teu escudo, o teu grandíssimo galardão. Se a gente está compreendendo esse verso 1, tem que ir lá para trás, porque o capítulo 14, ele vai terminar não, nele vai constar, porque ele vai terminar no encontro que ele teve com Melquisedeque. Mas antes disso, teve aquela guerra de 4 reis contra 5 reis. E nessa guerra, Ló, que morava em Sodoma, foi sequestrado. Abraão junta os 318 homens, né, de guerra, não são aqueles da Universal, homens mesmo daqueles que Abraão confiava, né, e eram homens de luta. Abraão junta eles, vai lá e resgata Ló. Quando ele vem chegando, o rei de Sodoma fala com Abraão o que ele quer do despojo, porque ele venceu aquela guerra. Então o que você quer? Ele foi lá e derrotou para tirar de novo Ló, né? Derrotou aqueles homens. E Abraão: não quero nada que não seja de fato meu, que não me pertença, né? E ele prossegue. Agora Deus fala: não temas, Abraão, eu sou o teu escudo, então eu te protejo, eu te guardo, eu cuido de você e sou o teu galardão, o teu presente. O que você precisa, eu tenho para você. Só que o que Deus tem é muito maior do que o despojo de uma guerra. Aí Abraão, então, agora ele ora a Deus, ele está falando com o Senhor na oração: Senhor Jeová, que me hás de dar? Pois ando sem filhos, e o mordomo da minha casa é o Damasceno Eliezer. É como se ele sabe do que vai acontecer, do que Deus falou lá atrás, e sabe da promessa de Deus, mas nada está acontecendo por enquanto. Só, meus irmãos, que nós não estamos falando de uns meses. Pensa nos nossos dias, como nós somos impacientes, não é verdade? Imagina nos dias de hoje, se alguém não responde para você no WhatsApp em 10 minutos, você entra em desespero. Eu estou fazendo teste comigo mesmo, eu não uso o WhatsApp, sério mesmo, eu não uso para outra coisa a não ser de fato minha coisa que necessita. E às vezes coisa que necessita, alguém vai falar pelo WhatsApp. Mas na terça-feira, que normalmente eu pego folga, eu estou tentando de fato não mexer. Se eu estou andando com o celular por necessidade, mas minha vontade de deixar em casa. Só que também quando eu chego tem um pacote, né? Com outro de coisa. E o outro problema é que as pessoas estão falando coisas sérias pelo WhatsApp, coisa que é para responder dentro de 5 minutos. Elas acham que você está cuidado desse negócio como ela está. Nada contra quem fica, mas eu não. Um horário de manhã, de vez em quando, então eu estou estudando de manhã, de vez em quando eu dou uma olhada, sim, vai que tem alguma coisa, estou esperando uma resposta, mas fecho, tanto que eu não abro todas as mensagens. Mas fora isso, às vezes eu me esqueço, de fato, e só lembro quando eu estou indo embora, é quando eu vou caminhando e abro para ler. Há uma ansiedade, né, geral na vida das pessoas. Agora, estou pensando em Abraão, eu estou falando de anos que já se passaram. Sara continua estéril, ele anda sem filhos, e o mordomo da casa dele é o Damasceno Eliezer. E naquele tempo, meus irmãos, não é bíblico isso, não está na Bíblia, mas vivia-se a crença de que o herdeiro, ele poderia fazer parte da herança de uma família, se assim o casal desejasse, o homem da casa desejasse. E Abraão já estava dando um jeito, que Sara lá na frente também vai tentar dar, mais adiante, nesse negócio de Deus, uma solução. E ele fala: o meu herdeiro, o que eu tenho aí, mais em vista, Damasceno. Será que é esse que o Senhor está prometendo, para dar continuidade à minha descendência e o povo de Israel, né? E disse mais Abraão: eis que me não tens dado semente, filho, não tem dado condições de nós gerarmos filho, né?
eu e Sara não temos filho, e eis que um nascido da minha casa será o meu herdeiro, porque essa foi a promessa de Deus. O Senhor falou isso. É um nascido da minha casa, mas eu não estou vendo. Será que eu vou tornar o Eliezer o meu herdeiro? Será que é para isso, Senhor? E a palavra de Deus para ele foi o seguinte: este não será o teu herdeiro, mas aquele que de ti será gerado, esse será o teu herdeiro. E aqui vem, meus irmãos, uma oração, uma palavra de Deus, uma oração e uma ação de fé. Porque ele vai olhar de novo para a condição dele e vai pensar: olha, como que pode? Só Deus mesmo, porque isso é impossível. Já faz anos que Deus falou, nós estamos mais velhos que nós já éramos, nada aconteceu, mas Deus afirma. Então Deus fala, olha, Deus é maravilhoso, né? E é bem didático na forma dele nos mostrar. Ele vai, vem cá para fora. E lá era muito bonito, porque por certo, não era igual aqui na cidade, que a gente abre, sai na rua e consegue olhar as lâmpadas acesas, mas não vê a estrela nem as estrelas nem a lua, né? Mas lá era possível. Levou para fora e disse: olha, agora para os céus, conta as estrelas. É claro que ele não consegue, se as pode contar. E disse: assim será a sua semente. Então Abraão olha para cima e fala: de fato, é muita coisa. E Deus está consolando Abraão na oração dele, né? A sua semente sairá de você e de Sara. Vocês serão os pais, né, desse herdeiro. E aí vem o verso 6: e creu ele no Senhor, e foi-lhe imputado isto por justiça. Quando Abraão, então, olha para isso, ouve Deus na oração, ele crê em Deus, e ele para de discutir. Deus vai continuar falando mais aqui para frente com ele, mas não se torna mais, né, uma discussão nesse momento diante de Deus, porque Deus consola Abraão. O que eu imagino aqui, meus irmãos, tem muitas lições, mas uma delas para nós que vamos orar a Deus ou temos orado a Deus, é que as orações que nós fazemos a Deus possam nos consolar, né? E que resposta que é a que eu quero? A resposta que Deus me dá. Um coração nas mãos de Deus, ele pode ser consolado por Deus. Abraão creu, e é interessante que depois a Bíblia vai trabalhar até o Novo Testamento, que ele é chamado de pai da fé de todos os crentes. Porque ele creu e Deus imputou isso como justiça. Deus o justificou na sua fé, na sua crença. Deus o tornou justo, o ímpio Abraão, né? E o justificou por causa da sua fé. E uma das coisas que nós aprendemos também é que, de fato, Deus vai nos honrar na nossa fé. Não necessariamente na resposta que nós queremos numa oração, mas na fé que nós temos em Deus. Se o Senhor ouve e está falando no meu coração, eu estou satisfeito com o Senhor. Muito obrigado, Senhor. Obrigado. E seja consolado por Deus. Uma das maravilhas da oração é o consolo que Deus dá ao nosso coração. Essa é a resposta de Deus. Ela pode se materializar ou não, mas nós somos consolados, né? Nós somos consolados por Deus. Isso é muito importante, meus irmãos, porque Deus não permite essas coisas aqui à toa. Lógico, tem uma história que se desenrola a partir do que acontece na vida de Abraão e de Sara. Mas tem lições, né, aqui para nós, quando ele está orando, e como que ele se mostra resignado diante de Deus após a oração. Só que não é uma oração para comprar um carro apenas. Não é uma oração para... Não estou minimizando as nossas orações, não é isso que quero dizer. Não é uma oração para a gente fazer uma viagem bem e voltar. Ele está falando aqui de coisas que estavam dentro de uma visão que eu imagino que Abraão pensava quando Deus falou com ele que ele vai ser pai de milhões de pessoas. Ele olha para ele, a esposa, idosos e ela estéril. É por isso que Deus o justificou por sua fé. E é pela fé. Agora Deus deu fé para Abraão, com certeza. Deus o alimentou com fé. Abraão não duvidou de Deus e saiu consolado dali. Meus irmãos, isso é importante, que Deus console os nossos corações. Amém. Quando nós falarmos com Deus, orarmos ao Senhor, nós nos citamos, né, realmente, quem é esse Deus? Né? É um Deus que responde
as nossas orações. Não é um Deus circunstancial, e nem nós somos circunstanciais. Nós criamos um Deus que, de fato, opera nas nossas vidas. Né? Bom, no século XXI nós podemos falar isso, né? Deus continua operando, abençoando, cuidando de nós, suprindo nossas necessidades, mandando chuva quando nós falamos, está 42 graus, né? Deus manda um refrigério. Deus os abençoe, meus irmãos, abençoe vocês, todos nós. Bom.